Em primeiro lugar, é preciso lembrar que em diversas ocasiões, por meio de decisões monocráticas controversas, o senhor Alexandre de Moraes impôs medidas cautelares muito rigorosas contra as esposas e, por vezes, contra as filhas de investigados nos processos em que é relator. Não vi tamanha indignação do senhor José Eduardo Cardoso nesse caso. São medidas como bloqueio de contas bancárias, impossibilidade de visitas, suspensão de redes sociais e por aí vai. Olá, Juliana. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Olha, Ju, em frente ao edifício do Supremo Tribunal Federal, há uma estátua que representa a justiça. E essa estátua ela foi esculpida com uma venda nos seus olhos, simbolizando aí o princípio da imparcialidade, ou seja, a obrigação do Estado de julgar uma pessoa apenas de acordo com as leis e não de acordo com a vontade das autoridades julgadoras. Daí aquela máxima, a justiça é cega. Porque a verdadeira justiça não enxerga quem ela julga, mas quais os atos que foram praticados e se esses atos ferem ou não a lei estabelecida. O artigo 5º da nossa Constituição também aponta nesse sentido. Todos são iguais perante a lei, ou seja, se uma ação constitui crime, não importa quem a pratica. Uma conduta criminosa será sempre criminosa, assim como uma conduta lícita será sempre lícita, legítima, legal. Então, estabelecida essa premissa constitucional, democrática e civilizatória, vamos aqui ao tema em debate. Um filho e um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro estão sendo acusados de coagir o poder judiciário brasileiro. E como que se deu essa suposta coação que teria sido praticada por um deputado federal licenciado e por um jornalista? Por meio de articulações, de reuniões e de petições para que as autoridades americanas adotassem medidas em resposta às ilegalidades supostamente cometidas pelo Estado brasileiro. Ilegalidades como a prática de censura prévia, a violação do devido processo legal e eventuais abusos de autoridade politicamente motivados. Esses são os atos que, segundo a narrativa do Procurador-Geral da República, indicado por Lula, constituiriam o crime de coação no curso do processo, como bem disse o doutor Zé Eduardo Cardoso. Mas vejam só que curioso, a esquerda já praticou esses mesmos atos de forma idêntica, especialmente quando alegava falsamente que o impeachment da senhora Dilma Rousseff pelo Congresso Nacional, eleito pelo povo, era, na verdade, um golpe de Estado. Contudo, naquela ocasião, essas articulações, essas reuniões, essas petições da esquerda para as autoridades estrangeiras não foram qualificadas pelo STF ou pela imprensa como uma tentativa criminosa de obstruir a justiça ou uma ameaça à nossa soberania. Para quem não se recorda, eu trago algumas notícias da época. É o País, agosto de 2016. Parlamentares do Partido dos Trabalhadores solicitaram nessa quinta-feira a proteção da Comissão Interamericana de Direitos Humanos diante do golpe perpetrado contra a presidenta afastada do Brasil, Dilma Rousseff. Fecha aspas. Na ocasião, o PT alegou violação ao devido processo e pediu adoção de medidas cautelares para restituir o mandato da presidente, que foi afastada do cargo legalmente, conforme previsto na Constituição, com a chancela do próprio STF. Então, sobre o apoio dos Estados Unidos, o deputado petista Paulo Teixeira foi mais longe e deu a seguinte declaração, segundo o site do próprio PT. Hoje mesmo, o senador Bernie Sanders, aquele pré-candidato derrotado do Partido Democrata, pediu que tivesse novas eleições no Brasil e denunciou o golpe. Nós queremos que, no âmbito internacional, seja conhecida a situação de ruptura democrática existente no Brasil. Ou seja, pessoal, até alguns anos atrás, fazer articulações com autoridades estrangeiras e pedir apoio dos americanos para exercer pressão nas instituições não era cometer um crime, era fazer política amparada pela liberdade de expressão. Portanto, fica parecendo que a justiça brasileira trata coisas muito parecidas de forma muito diferente, contrariando o princípio da imparcialidade e também da isonomia. Resumindo, Ju, quando era o PT que buscava restituir o mandato da Dilma Rousseff, alegando que o impeachment era inconstitucional, pressionando as instituições, isso não era crime. Agora que a direita busca reverter a inelegibilidade de Bolsonaro, demonstrando que a ação do golpe é inconstitucional, pressionando as instituições, agora isso se torna crime de coação. Ou seja, quando é a esquerda, é pressão democrática. Quando é a direita, é coação criminosa. Então, urgentemente, chamem um escultor para atualizar a estátua do STF, porque ela já não tem mais os olhos vendados. Mais ainda, a Lei Magnitsky está sendo utilizada de forma arbitrária, medieval, pelo senhor Trump. Ele puniu a esposa
de um ministro do Supremo. Ele diz, não, o ministro, realmente, o ministro ofende a liberdade de expressão, etc. Aliás, como se ele não ofendesse lá, quando tenta intimidar escritórios de advocacia, quando tenta caçar licenças de redes de televisão, porque falam mal dele. Está nos jornais hoje, vamos ler. Mas esse senhor, que é o bastião da defesa da liberdade, pune a esposa de Alexandre de Moraes como se eventuais delitos praticados por o marido atingem a esposa. Ora, isto é de uma hediondez, é inaceitável e me admira que brasileiros aplaudam esse tipo de comportamento. Coppola, a medida é contra a esposa de Moraes. É uma medida justa ou excessiva? Pois é. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que em diversas ocasiões, por meio de decisões monocráticas controversas, o senhor Alexandre de Moraes impôs medidas cautelares muito rigorosas contra as esposas e, por vezes, contra as filhas de investigados nos processos em que é relator. Não vi tamanha indignação do senhor José Eduardo Cardoso nesse caso. São medidas como bloqueio de contas bancárias, impossibilidade de visitas, suspensão de redes sociais e por aí vai. Ou seja, em certo sentido, Alexandre de Moraes prova do seu próprio veneno e experimenta na pele a chamada lei do retorno. Mas, saindo aqui do campo kármico, enveredando pelo aspecto jurídico da coisa, as sanções Magnitsky, pela sua natureza, se estendem a todos aqueles que fornecem apoio material a indivíduos previamente sancionados, como é o caso do ministro. Portanto, se a esposa de Alexandre de Moraes foi identificada pelas autoridades americanas como alguém que viabiliza financeiramente ou de alguma outra forma as alegadas violações aos direitos humanos perpetradas pelo ministro, segundo o entendimento do governo dos Estados Unidos, então ela se enquadra no rol de potenciais sancionados e, nesse caso, tecnicamente, não há que se falar em excesso na aplicação da lei. Eu gostaria de comentar aqui alguns trechos pensados da nota do ilustre ministro em reação a essa sanção contra a sua esposa. Aspas para o senhor Alexandre de Moraes. A lamentável aplicação da lei Magnitsky contra minha esposa não só contrasta com a história dos Estados Unidos de respeito aos direitos fundamentais, como também violenta a soberania do Brasil e a independência do judiciário. Na verdade, a lei Magnitsky serve justamente para punir autoridades estrangeiras que, eventualmente, violem direitos fundamentais, como é a liberdade de expressão, como é o devido processo legal. Então, pegando aqui as palavras do secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, ele disse o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes é, aspas, responsável por uma campanha opressiva de censura, prisões arbitrárias e perseguições judiciais, fecha aspas. E com toda a vênia, ao contrário do que sinaliza a nota do ministro, a lei Magnitsky só se aplica na jurisdição americana e, obviamente, para aqueles que desejam participar do sistema financeiro e tecnológico dos Estados Unidos. Portanto, a Magnitsky não invade a soberania nacional, que não pode ser confundida com os interesses e as ações individuais do ministro Alexandre de Moraes. Afinal de contas, o ministro não é a manifestação encarnada da justiça brasileira, mas apenas uma autoridade investida temporariamente de poder jurisdicional.